Você quer conhecer a Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Oséias 6:3 para a nossa reflexão de hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia, tá? Diz assim Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva sedônia que rega a terra. Amém? Então, eu quero estar comentando com vocês, né, alguns pontos, né, para reflexão, né, você que quer conhecer a Deus, que tem interesse na palavra, você que não conhece Jesus, né, aceita Ele como o único suficiente Salvador, né, procure conhecer e que Deus, né, venha abrir o teu entendimento e te dê graça, amém? Como conhecer a Deus? Não há outro caminho a não ser por Jesus, lendo as escrituras sagradas e orando, mas precisamos do jejum para a nossa carne não prevalecer no nosso conhecimento e comunhão com a igreja. Amém? Então, esses são os pontos que você vai conhecer a Deus. Amém? Não há outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E sem Ele, nós não vamos conhecer a Deus. E a Bíblia é o manual para nós estar nesse mundo. É o manual das vontades de Deus, é o manual da mente de Deus. Então, é muito importante ler a Bíblia. É muito importante você meditar na Bíblia, você buscar o conhecimento da Bíblia, buscar esse entendimento, amém? E a igreja, para você estar em comunhão, né? Porque a Bíblia fala do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, né? A igreja somos nós, mas nós fazemos parte de um corpo de Cristo, nós temos que estar em comunhão. Hoje em dia tem várias igrejas, eu falo assim, todos os gostos. Né? Antigamente não, era aquelas igrejas mais tradicionais e, né, cheia de regras, costumes. Então, mas hoje não. Eu sempre brinco e sempre comento que não há, vamos dizer assim, eles dizem que todo caminho leva a Deus, mas quando você verdadeiramente quer conhecer a Cristo, se você porventura está em uma igreja que não leva a Cristo, que não leva ao céu, você, no meio dessa caminhada, você vai entender isso. E você vai almejar ver Cristo. Então, eu falo para você, não importa que igreja que você tá, não importa que caminho que você tá, mas quando você quer conhecer Jesus, né, ele vai te levar numa igreja que vamos dizer assim, que prega a palavra, que fale de Jesus, que seja, não vou dizer verdadeiramente, né, porque tem heresias, tem igrejas que, né, passam dos limites, mas não, eu acredito que há pessoas que vão ser salvas ali, porque elas querem Cristo, elas estão buscando a realidade, apesar da forma errada, porque o que a gente quer? A gente quer entrar em uma igreja, a gente quer fazer uma coisa que fique de acordo com as nossas vontades, e a gente quer que aqui achar alguma coisa na Bíblia que, vamos dizer assim, que eu concorde com a nossa vontade, né? Ah, não, tô fazendo para Deus, eu tô fazendo isso, tá na Bíblia. Então, tipo assim, e você só vai despertar disso se estiver errado diante da palavra, diante da oração, então, procure uma igreja e busque. Amém? E o jejum, né? Se você ora, se você lê a palavra e se você vai na igreja, automaticamente você vai jejuar. Porque você vai querer ler em espírito, você vai querer estar em espírito. E sem um jejum é quase impossível, né? Porque a carne nossa, ela luta contra o espírito. Então, o que mantém nós fazer a vontade do Espírito Santo e a carne perder um pouquinho é o jejum que quebra isso, amém? Fora outros benefícios, se você for estudar sobre jejum, que tem, né? A vida de Jesus nos mostra muita coisa, na verdade, muita coisa na Bíblia nos mostra. Mas com a revelação do Espírito, muito mais. Se haver sinceridade em nós, nosso Deus se revela para nós. Temos que nos analisar se há interesse, ou se há interesse por trás. Né? Isso é muito importante, sabe? Porque, nossa, né? A nossa sinceridade do nosso coração com Deus, né? Né? Tipo assim, como posso explicar? Ai, eu quero ser rica, né, para ajudar na obra. O seu coração diz isso? Será que não é o conforto? Será que não é a boa vida, você andar de carro? Tipo, busca isso no seu coração, realmente o que está por trás. Não é errado a gente querer o conforto, a gente querer comer bem, a gente viver bem. Não é errado. Mas que isso não esteja
à frente de Deus na sua vida. Um dia, se você estiver lá por cima, se você tiver uma boa situação financeira e Deus falar para você ir falar com um pobre, um mendigo fedendo, né, alguma coisa, que isso não impeça você de fazer isso, sabe? Se o teu coração estiver limpo e o teu interesse não estiver acima, você não vai desprezar, você vai acabar acatando a ordem do Senhor. Mas se você tiver, vamos dizer assim, intenção por trás e você quiser o conforto, jamais você vai abraçar um mendigo, jamais você vai sair fedendo, jamais você vai fazer algo assim. Por quê? Porque o teu interesse é no teu bem-estar. Ah, mas eu vou sair fedendo, né? Então, primeiro Deus. Então, tipo assim, você tem que analisar. É só um exemplo que eu dei, assim, porque eu quero melhorar a situação financeira e tal. E eu analiso muito isso, sabe? Para que eu não me perca no caminho, né? Então, é só um exemplo, mas tem várias outras coisas. Tem várias outras posições. Às vezes a pessoa não quer dinheiro, não quer riqueza, não quer problema, mas tem outras maneiras também de se exaltar, tem outros interesses por trás, né? Amém? Aí você vai descobrir. Vê aí qual que é a tua vontade. Muitos casos interesseiros temos que entender que Deus é misericordioso e Ele faz a hora, quando e onde Ele quiser. E isso é muito importante porque o que acontece? Às vezes você olha o vizinho, às vezes você olha o irmão, às vezes você olha alguma coisa e fala, mas fulano consegue, ciclano, né? Não tem como a gente entender as coisas de Deus. Às vezes conosco ele vai muito devagar, às vezes demora tempo, e as pessoas estão aí desfrutando da vida boa, desfrutando das coisas aparentemente. A gente não vive no 24 horas com ela, a gente não sabe o íntimo dela, sabe? Então a gente não fica focado nessas coisas. Até a Bíblia diz, né, em Salmos lá, que é para você não ficar olhando do ímpio, mas eu falo assim que dos irmãos também. Eu vi, né, já em vídeos, eu vi assim, as coisas assim, a igreja, você chega na igreja, tá anos na igreja, não tem prosperidade, a pessoa acaba de chegar, nossa, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa testemunha, você, nossa, mas eu tô há tanto tempo, não consigo. Então, tipo, você analisar para dentro de si o porquê. Se você não alcança o homem, já fala com Deus. Não é errado você olhar e questionar, mas conversa com Deus. Não deixa isso incrementar no teu coração. Mas não vou ligar, não vou fazer. Não. Conversa com Deus, expõe o que você pensou, o que você falou. Conversa com Ele, mas abre teu coração para você ouvir a resposta dele. Porque muitas vezes nem sempre falar e não ouvir, você vai ter uma resposta. Às vezes Deus está falando e você não está ouvindo, porque o teu coração sujou. Os teus olhos tapou, o teu ouvido não quer ouvir. Então, tipo assim, vamos nos purificar, vamos orar, vamos buscar? Amém? Deus abençoe.